Quando temos por volta de 25 anos nos preocupamos com tudo, mas fique tranquilo, porque qualquer erro pode se tornar um aprendizado e uma renda para você. No momento em que alguém me pede um conselho, eu sempre falo o seguinte: antes dos 20 anos procurem ser um bom estudante. Onde um empreendedor consegue obter alguma experiência antes dos 30 anos de idade? A resposta é: modele alguém. Vá para uma empresa de porte pequeno. Normalmente uma empresa grande é boa para aprender os processos, pois você faz parte de uma grande máquina, mas quando você vai para uma pequena empresa, você aprende a paixão. Você aprende os sonhos, você aprende a fazer diversas coisas ao mesmo tempo. É muito importante que um bom chefe te ensine a realizar diferentes coisas. Antes dos 30 ou 40 anos você tem que pensar com muita clareza. Você estava trabalhando para si mesmo? Se você realmente deseja ser bem-sucedido, quando estiver entre 40 e 50 anos, você tem que fazer todas as coisas em que você é bom. Não tente migrar para uma área desconhecida, será tarde demais. Você pode ter sucesso, mas a chance de falhar é muito grande. Aos 40 ou 50 anos, pense em como você pode se concentrar em coisas que você é bom, tem habilidades. Mas quando você tiver entre 50 e 60 anos, trabalhe com os jovens podem fazer melhor que você. Então confie neles, invista neles, confirmando que são bons. Eu costumo dizer aos jovens: cometa erros suficientes e não se preocupe, você vai cair várias vezes, mas também vai se levantar. Aproveite a vida, aproveite o caminho e se torne rico. Eu não tive um pai milionário, tentei entrar 3 vezes para a universidade. Fui dispensado muitas vezes por diferentes empregos. Naquela época era tão cansativo, fiquei muito frustrado porque eu dava aulas na universidade e ganhava $10 por mês. Depois de refletir sobre minha situação, decidi que ia fazer algo na internet. Eu disse isso para várias pessoas, porém a maioria me desencorajou, achavam que era uma ideia estúpida. O pior da situação foi ouvir isso de pessoas que mal conheciam a internet, e me diziam que eu não sabia nada sobre computadores. Eu nunca pensei que eu fosse inteligente. E ninguém acreditou que eu poderia ser bem-sucedido. Algumas pessoas diziam: esse cara apenas pensa diferente. Se tem algo que eu aprendi nessas experiências, é que pessoas ricas pensam em algo que nunca funcionou, e fazem isso dar certo. Quando eu iniciei o meu negócio, eu peguei um empréstimo de $3.000 no banco, e demorou 3 meses para eu conseguir. Muitos disseram: esqueça. Outras pessoas falaram que o Alibaba era uma ideia impossível. Mas o que realmente importava era o que eu acreditava. Eu acreditava que essa coisa poderia ser grande, eu nunca pensei que seria tão grande como é hoje. E eu acreditei que tinha algo grandioso esperando por mim, e eu trabalhei duro para provar a mim mesmo que conseguiria alcançar o sucesso. Essa experiência foi desafiadora, porém muito gratificante. Reunimos $50.000 dos investidores, e começamos. Nos primeiros 3 anos não conseguimos nenhum dólar de retorno. Se não estava sendo fácil, por que eu insisti em seguir em frente? Porque eu recebi muitos e-mails de agradecimento de clientes. Eles diziam: isso é muito bom. Seu projeto nos ajudou. Se você continuar assim, você terá sucesso um dia. Aos poucos construímos nosso negócio, pouco a pouco nos estabilizamos, montamos uma boa infraestrutura, e agora, depois de anos, temos um grupo com uma equipe gigante de boa qualidade. A nossa empresa funciona de forma simples e eficiente. As pessoas me dizem: você é tão inteligente, como conseguiu gerir uma empresa assim? Bill Gates, Mark Zuckerberg, qual é a diferença entre esses homens e outras pessoas? Eles estão sempre otimistas em relação ao futuro, nunca reclamaram, sempre tentaram resolver os problemas das pessoas. Quando você é otimista, sempre vê uma oportunidade. Não reclame, deixe as reclamações para as outras pessoas. As oportunidades sempre estão onde as pessoas reclamam.
Pense em como você pode fazer as coisas diferentes e se pergunte: o que eu posso fazer que faça a diferença? Então, quando você chegar em algo, faça acontecer. Eu vi muitos jovens terem ideias fantásticas. Para ser um empreendedor, você tem que fazer coisas antes das outras pessoas, fazer o que as outras pessoas não fazem, você tem que acordar antes das outras pessoas. Você precisa ser mais corajoso do que os outros, use seu instinto, tudo o que você faz é para a necessidade de seus clientes e para todos. Para qualquer pessoa amanhã é um novo dia. Faça a sua jogada, faça acontecer, quer os investidores acreditem ou não, quer seus amigos acreditem ou não, quer seus pais acreditem ou não. O importante é que você tem que acreditar, que sua equipe tem que acreditar. Se você trabalhar dia e noite, as coisas acontecerão desta forma. Não se preocupe com o dinheiro, ele segue as pessoas que vão em busca de seus sonhos. Se você tem um sonho, é só seguir em frente. Acredito que ninguém pode conquistar o mundo, só podemos servir ao mundo. Ou você trabalha para os outros ou você trabalha para você, eu escolhi trabalhar para mim. Trabalhar para você significa trabalhar para a sociedade. Se você deseja realmente trabalhar para você, pense nos outros, porque só quando as outras pessoas forem bem-sucedidas, somente quando os outros estiverem felizes, você terá sucesso. Acredito que as pessoas se preocupam demais com o mundo, com a economia, eu sou bastante otimista. Quando as pessoas começam a se preocupar, é onde estão as oportunidades. Coisas boas, grandes inovações e empresas, surgem sempre nos momentos difíceis. Então eu estou bem otimista, há oportunidades no futuro para a igualdade. Porque nos últimos tempos, a globalização e a tecnologia serviam apenas para as grandes empresas. Mas agora, com a tecnologia avançada, podemos atender aqueles 80% das empresas que nunca foram atendidas. Podemos atender os 80% dos jovens que nunca foram atendidos. Eu estou animado com o futuro, eu admiro os jovens falando sobre os seus sonhos, suas esperanças, porque se eles têm esperança, nós também temos. Isso é o que eu acredito. Antigamente as pessoas de algumas vilas da China tinham que andar por 2 horas até a cidade mais próxima para comprar algo, que hoje nós entregamos em no máximo 72 horas em suas residências. Certa vez, uma menina me contou uma história. Ela disse que seu avô de 92 anos iria fazer aniversário, e ele quis experimentar comida oriental, porém ele morava em uma área rural e não existia este tipo de comida lá. Então ela disse que pesquisou na internet e reservou um jantar no restaurante de comida oriental para ser entregue naquela vila. E finalmente encontrou um restaurante, onde 3 pessoas pegaram um ônibus que demorou 3 dias para chegar naquela vila, e fizeram o espaguete italiano de carne para eles, na comemoração do aniversário de 92 anos de seu avô, e toda a vila ficou animada com essa possibilidade. Também estamos contribuindo muito com os agricultores, eles plantam maçãs, porém boa parte estragavam porque não havia ninguém para comprar. Mas agora, por causa da internet, eles conseguem vender todo o seu estoque usando apenas um celular, que mudaram as suas vidas. Eu acho isso emocionante. As pessoas precisam de exemplos. Quando elas veem o seu vizinho ganhando dinheiro online ou vendendo coisas, as pessoas começam a perceber o seu próprio potencial. Não é sobre abrir mais fábricas de smartphones, mas sobre mostrar para essas pessoas como elas podem transformar suas próprias vidas através delas mesmas. Eu penso que os americanos se preocupam demais com a economia chinesa. Toda vez que eles começam a se preocupar com a China, o país fica melhor. Sempre que vocês têm grandes expectativas, a China tem um problema. Há um grande desafio no consumo americano, porque os americanos adoram gastar dinheiro o tempo todo, ao contrário dos chineses que adoram economizar. Provavelmente, nós somos o país com o maior depósito em todo o mundo. Guardamos nos bancos porque temos consciência que quando chegar o próximo desastre, poderemos gastar o dinheiro. Então, enquanto a economia está ruim, ainda teremos reserva de dinheiro para gastar e os americanos provavelmente não estarão nem um pouco preocupados.
A China está se estruturando com foco no desenvolvimento para uma janela de 30 anos. O governo chinês é muito forte em relação aos investimentos e na exportação, porém ainda são muito fracos no consumo doméstico. O consumo doméstico não é impulsionado pelos governos, mas sim impulsionado pelo empreendedorismo. Aos 19 anos eu sempre pensava, onde eu estou? Eu não tinha feito os exames para entrar na universidade, eu não era um bom estudante, e é por isso que dou muita confiança aos jovens na China. Se Jack Ma é bem-sucedido, 80% dessas pessoas também podem ser bem-sucedidas. A revolução tecnológica que estamos vivendo neste momento, não é sobre força física, como foram as outras e sim sobre inteligência. O desafio atual é sobre sabedoria, tanto homens quanto mulheres são iguais, têm as mesmas competências na internet. Homens na internet falam de negócios, sobre números, competição e tornam tudo muito frio. Já as mulheres falam de forma clara e interessante, vemos que existem cada vez mais mulheres liderando. Elas são líderes natas e esse é o maior século para definir a igualdade de gênero, me sinto empolgado com isso. Eu acredito na tecnologia e acho que especialmente neste momento, estamos entrando em uma nova era em termos de novas tecnologias, e quando falamos sobre a capacidade de aplicá-las de maneira escalável. Me candidatei várias vezes em Harvard e fui rejeitado em todas. Nunca pensei que por causa da tecnologia e da internet, eu teria a oportunidade que tenho hoje. Quando eu me aposentar, eu quero que o povo chinês tenha água potável para beber e que não economize para comprar comida e nem gaste o dinheiro em hospitais. Então a pergunta é: como podemos usar a tecnologia para permitir que os jovens tenham maiores chances neste mundo? Não se preocupem, temos 1,4 bilhão de pessoas nascidas a partir da década de 1980, e essas são as pessoas da internet que terão novas formas de resolver os problemas do mundo. As coisas com as quais você está se preocupando hoje podem ser resolvidas, o ser humano tem esse tipo de preocupação há séculos, e os jovens sempre poderão resolvê-los. Hoje temos a tecnologia indo na direção certa, com as mudanças climáticas e energia limpa, todas essas questões serão resolvidas e virão grandes oportunidades pela frente. Ao falarmos de oportunidades e desafios, devemos pensar em como podemos usar as dificuldades para se tornarem oportunidades. Eu me animo quando as pessoas falam sobre os seus desafios, porque se eu conseguir resolver pelo menos um problema de cada pessoa, eu fico extremamente feliz. Todos os que estão vivos neste século têm oportunidades e ferramentas que eles podem usar para mudar a vida de outras pessoas, e eu acho que o século passado era o momento de aperfeiçoar as tecnologias para que hoje nós pudéssemos capacitar as pessoas. Quando você qualifica os outros, você capacita o seu próprio futuro. Devemos pensar e trabalhar em como usar a internet para transformar a vida das pessoas e tornar o mundo um lugar melhor para todos. E se quiser uma ajuda a mais para acelerar os resultados em sua vida e prosperar financeiramente, quero te convidar a conhecer uma forma prática e simples de fazer uma reprogramação mental. Acesse agora o link que está na descrição do vídeo. Para conhecer a reprogramação. Destrave sua prosperidade. Uma reprogramação mental traz mais clareza para nossos pensamentos. Centenas de pessoas já alcançaram resultados fantásticos e mudaram para sempre suas vidas. Se você está gostando do canal, se inscreva, curta e compartilhe o vídeo com as pessoas que você também deseja que vivam uma vida próspera e com todo o sucesso que elas merecem. Prosperidade e paz. Até o próximo vídeo.